guys, eu sou a professora Simone, professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos estudar Simple Present Tense Affirmative Form. Espero que vocês aprendam bastante. Simple Present Tense Affirmative Form. Tempo presente simples, forma afirmativa. O tempo presente simples é o tempo verbal que tem mais regrinhas e exceções. Por isso, a gente vai estudar por partes. Nós vamos ver hoje a forma afirmativa, as regrinhas que acompanham o tempo presente simples na forma afirmativa. Vamos ver. Para a maioria das pessoas, a gente conjuga o verbo, vamos dizer assim em inglês, tirando a partícula to do infinitivo e usando o verbo na forma normal dele. Então, I play, you play, we play, they play. Para as pessoas I, you, we e they, nós usamos o verbo na forma normal deles sem a partícula to. Mas a gente ainda tem as pessoas he, she, it. E aí, o que acontece para elas? Nós vamos ter algumas regrinhas diferenciadas. A primeira é, para a maioria dos verbos, a gente acrescenta o S no verbo para representar a terceira pessoa do singular, que é representada pelos pronomes he, she, it. Então, she plays, she writes, he opens, he finds, it cleans, it sails. O verbo na forma normal é o verbo play. Para marcar a terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar S. O verbo play é o verbo jogar, tocar ou brincar. Write é o verbo escrever, open é o verbo abrir, find é o verbo encontrar, clean o verbo limpar e sail o verbo navegar. Segunda regrinha. Para os verbos terminados em SS, SH, GH, CH, O, X e Z, eu vou acrescentar ES. Então, eu tenho que prestar atenção qual é a terminação daquele verbo. Então, watch. Watch é o verbo assistir. Ele termina em CH. Então, ao invés de acrescentar apenas o S, eu vou acrescentar ES. Kiss. Kiss é o verbo beijar. Termina em SS, eu acrescento ES. Buzzes. Buzzes é zumbir. Termina em ZZ, eu vou acrescentar ES. Wash é lavar. Termina em SH, então eu vou acrescentar ES. Fix, consertar, termina em X, vou acrescentar ES. Weigh, pesar, termina em GH, acrescento ES. Go é o verbo ir, termina em O, acrescento ES. Mais uma regrinha. Para os verbos terminados em E, eu vou acrescentar apenas o S. O verbo já termina em E, então eu acrescento o S. Close vai virar closes, é o verbo fechar. Come vai virar comes, é o verbo vir. Leave é o verbo sair, vai virar leaves. Drive, o verbo dirigir, vai virar drives. Live é o verbo viver, vai virar lives. Take é o verbo pegar, tomar ou levar. Eu acrescento só o S. Mais uma regrinha. Quando eu tiver um verbo que na terminação ele é terminado em consoante mais Y, eu vou tirar o Y e no lugar do Y eu vou acrescentar IES. Por exemplo, study é o verbo estudar. Então, a letra D é uma consoante e depois em seguida vem o Y. Então, consoante mais Y, eu tiro o Y e acrescento IES. Então, study vai virar studies. Carry vai virar carries. E aí, qual é a diferença em termos das pessoas na conjugação? I try, então para as pessoas I, we, you e they, o verbo fica normal, sem S. Para as pessoas he, she, it, o verbo vai acrescentar IES. Então, I try, she tries. They cry, it cries. We fry, he fries. Para os verbos terminados em vogal mais Y, eu já não vou tirar o Y. O Y vai permanecer e eu vou apenas acrescentar o S. Então, tem que fazer essa distinção, observar o verbo. Terminou em Y, o que veio antes do Y? Se vier uma consoante, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IES. Se antes do Y vier uma vogal, o Y permanece e eu acrescento um S. Então, play vai virar plays, enjoy vai virar enjoys.
Buy vai virar buys e say vai virar says. Play é o verbo jogar, nós já falamos. Buy é o verbo comprar. Enjoy é o verbo divertir-se e say é o verbo dizer. Se fôssemos conjugar um verbo, então, na forma completa em todas as pessoas, ficaria assim. I cook, you cook, we cook, they cook. Eu cozinho, você cozinha, nós cozinhamos, eles cozinham. Essas 4 pessoas são formadas pelo verbo normal, sem acréscimo nenhum. Para as pessoas he, she, it, nós vamos ter o acréscimo do S. Então vai ficar he cooks, she cooks, it cooks. A gente também precisa de expressões que vão representar tempo presente, para indicar que as ações estão acontecendo no tempo real agora do presente. Que expressões são essas? A gente tem every day, a gente tem o dia da semana com a parte do dia. E aí, aonde vão essas expressões e como é que as frases vão ser formadas? Muito bem, uma frase de tempo presente simples, ela é formada por sujeito, verbo e complemento. O sujeito é a pessoa que está sendo descrita ali na frase. Na primeira frase, a pessoa é Mariana. Mariana, it é o verbo. Nesse caso, ele está com S porque Mariana representa she, é ela. Então, é como se fosse she eats. O complemento é tudo isso que está aqui. Então, nesse caso, eu tenho um complemento que é uma comida, uma das refeições que acompanha a comida e a expressão de tempo. Então, Mariana eats bread for breakfast every day. A Mariana come pão no café da manhã todos os dias. Expressão de tempo no final da frase. The boys play soccer every Monday night. Sujeito da frase, the boys. Play é o verbo que é representação. Todo o resto é complemento. Então, soccer every Monday night, complemento. Os meninos jogam futebol toda segunda de manhã. Segunda de manhã e toda expressão de tempo. Então, a expressão de tempo formada por 3 palavras. Muito bem, então quais são as expressões de tempo que vão acompanhar o tempo presente? A principal delas é every, que significa todo ou toda. Então eu posso falar, por exemplo, every month, que significa todo mês. Então eu vou combinar a expressão every com qualquer outra palavra que represente tempo. Mês, dia, ano, século, milênio. Aqui eu tenho every Monday, toda segunda. Every weekend, todo final de semana. Every day, todo dia. Além disso, eu tenho outras expressões que representam tempo. Quais são elas? Eu tenho late, que significa tarde. Por exemplo, eu posso falar I get up late every day. Eu acordo tarde todo dia. Em oposição a ela, eu tenho early, que significa cedo. My mother gets up early every day. A minha mãe acorda cedo todo dia. Eu tenho in the acompanhada de uma das partes do dia. Então, as partes do dia são morning, afternoon, evening e night. Mas a expressão in the, ela só vai acompanhar 3 das partes do dia. Ela vai acompanhar in the morning, in the afternoon and in the evening. In the morning aqui. E aí, sobrou night. O que vai acontecer com night? O night eu vou usar com a partícula ou a preposição at. Então, eu vou ter alguns parecidos com night. At midday, at noon, at midnight. At midday, ao meio-dia. At noon, também significa ao meio-dia. At midnight, à meia-noite. At 7 o'clock, então todas as vezes que eu quiser expressar que uma ação está acontecendo numa determinada hora, eu vou colocar a hora acompanhada da preposição at. E também posso representar como complemento do tempo presente os lugares. Quando eu vou representar os lugares, em geral eu vou usar in the. In the park, no parque, na biblioteca, in the library, no cinema, in the cinema, no shopping center, in the shopping center. Então, todas essas expressões são utilizadas para representar tempo presente simples. Okay, guys, thank you very much for watching this class.
Ok, gente, muito obrigada por terem assistido a mais essa aula. Agora, o mais importante. Like it, curta, share it, compartilhe and subscribe, inscreva-se. E em caso de dúvida, acessem os links na descrição do vídeo. Kisses, kisses and bye bye!